estamos de volta com a função enol. Um enol ocorre quando a hidroxila, o OH, está ligado a um carbono que está ligado a um outro carbono por uma dupla ligação, uma insaturação. Então, no mesmo carbono eu vou ter a insaturação e o OH, certo? Temos aqui um exemplo. No nosso exemplo, nós temos 4 carbonos, por isso o prefixo but. Um en indica a dupla entre o primeiro e o segundo carbono. E o 2-ol, que o OH, a hidroxila, está no segundo carbono. O número 1 ele pode ser omitido. Se não tem o número 1, isso está dizendo que a dupla está entre o primeiro e o segundo carbono. Então o nome pode ser colocado como butém, 2-ol, indicando que a hidroxila está no segundo carbono. Para caracterizar a função fenol, o OH, a hidroxila, deve estar ligada diretamente em uma ou mais das 6 posições do benzeno. Então, OH ligado diretamente ao benzeno configura a função fenol. Eu preciso ter a hidroxila ligada diretamente, não posso ter um carbono no meio. O nome do fenol é bastante simples. Eu escrevi aqui hidroxibenzeno, certo? Ou simplesmente fenol. Quando eu tenho uma ramificação além do OH ligado diretamente ao anel, o OH tem preferência. Então, onde ele estiver vai ser o carbono 1. Observe um exemplo. 1, 2, 3. Então, o metil está no carbono 3. E aí eu tenho 1 hidrox, 3 metil, benzeno. Uma outra possibilidade é usar a nomenclatura de orto, meta e para. A primeira posição depois do OH se chama orto. A segunda meta e a terceira para. Então, observe que o metil está na posição meta. Então, meta, que a gente bota simplesmente o M, metilfenol. Isso significa que na posição meta eu tenho metil. E se é fenol, é porque na posição 1 eu tenho OH. Bom, desse lado, nós vamos conversar um pouquinho do aldeído. A função aldeído se apresenta quando uma carbonila, uma C-dupla-O, está na extremidade da cadeia, em um carbono que é primário. Então, se eu tenho uma carbonila no carbono que é primário, configura a função aldeído, cujo sufixo é al, o nome termina em al. Então, a gente pode caracterizar a função aldeído como: eu tenho uma cadeia, tenho C, tenho uma dupla O e tenho um H. Quando a cadeia é ramificada, você deve lembrar que a dupla O ela tem preferência. Então, o carbono 1 ele vai estar aqui. Entre a ramificação e a carbonila que caracteriza a função tem preferência. Então, esse vai ser o carbono 2, 3, 4, 5. No carbono 4 eu tenho metil. Então, 4 metil. A cadeia principal tem 5 carbonos pente. Ela não tem dupla entre os carbonos an e a terminação al, certo? Aqui eu só tenho um carbono, met, não tem como ter dupla an, terminação al, porque é um aldeído. Esse aqui é sem dúvida o aldeído mais famoso. Ele é o formol, composto utilizado desde a antiguidade, né, pela humanidade, que tem muitas funções. Então nós temos aqui o formol. O aldeído ele pode se apresentar dessa forma aqui. E eu te chamo a atenção porque um aluno desatencioso ele pode pensar que isso aqui é um álcool, porque eu tenho aqui OH ou HO. Só que se a gente abre as ligações, fica fácil perceber que eu tenho, na verdade, CH3, CH2 e eu tenho um carbono que tem uma dupla O e um H. Assim, eu estou respeitando que o carbono faz 4 ligações, o oxigênio 2 e o hidrogênio 1. Se eu colocar um OH, eu vou verificar que isso não está sendo respeitado, correto? O nome desse composto, 3 carbonos prop, não tem dupla an, terminação al. Cetona e aldeído são muito parecidos, inclusive são isômeros de função, né? Então, a acetona também possui carbonila, C-dupla-O, só que não no carbono primário, não na extremidade. Para ser cetona, o carbono da dupla O ele deve ter vizinhos carbonos. Então, eu tenho a carbonila e essa carbonila deve estar ligada a 2 carbonos. Isso configura a função cetona. A menor cetona tem 3 carbonos, porque o carbono da carbonila
e mais 2 vizinhos, certo? O nome da cetona termina em ona, certo? Então, todo nome de cetona vai terminar em ona. Propanona, butanona, pentanona. Vejamos um exemplo. Eu tenho 4 carbonos, but. Não tenho dupla entre esses carbonos, an, terminação ona, certo? Eu tenho aqui a função de cetona. Bom, por que eu não vou numerar? Onde eu numerar aqui vai ser o carbono 2. Se essa dupla O, se essa carbonila estivesse aqui, seria um aldeído. Se essa dupla O estivesse aqui, também seria um aldeído, certo? Se estando a dupla O aqui, é o carbono 2. Se essa dupla O estiver aqui, também é o carbono 2. Se eu virar, dá na mesma coisa. Então, você só necessita numerar cetona a partir de 5 carbonos. Cetonas com 3 ou 4 carbonos não devem ser numeradas, porque não existem outras possibilidades. Aqui, sim, aqui eu devo numerar, sempre começando da ponta mais próxima. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Como a dupla O, a carbonila está no carbono 3, temos hexan, 3 ona. 3 ona indica que a dupla O está no carbono de número 3. As cetonas, elas podem ter cadeias fechadas, aldeído não, certo? Eu não tenho aldeído de cadeia fechada porque é extremidade, a carbonila tem que estar numa extremidade. No caso aqui, o carbono vai ser onde estiver a função, então aqui o carbono 2, aqui o carbono 3. Então, 3-metil, ciclo, hexanona. 3-metil porque no carbono 3 eu tenho o metil, ciclo porque é cadeia fechada, hex de 6 carbonos, o an porque eu não tenho dupla entre carbonos e o ona que configura a função. Tá? Então voltamos daqui a pouco com as outras funções.